E aí, galera? Hoje eu vou falar sobre um dos personagens mais icônicos e populares dos quadrinhos, o Batman. Mas não o Batman que vocês conhecem e amam, e sim as suas versões mais sombrias e assustadoras que já apareceram em diferentes realidades alternativas. Vocês estão preparados para conhecer o lado negro do Cavaleiro das Trevas? Então se inscrevam no canal, deixem o seu like e vamos nessa. 10º, Batman nazista. Sim, vocês ouviram bem. Existe uma versão do Batman que é um nazista fanático e que defende o regime de Adolf Hitler. Ele se chama Asas de Couro e é um dos líderes da Liga da Justiça do Eixo, uma equipe de super-heróis que tem como objetivo proteger o Führer e o partido nazista. Essa versão do Batman apareceu na Terra 10, uma realidade em que os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e dominaram o mundo. Imaginem só o que esse Batman faz com os seus inimigos, principalmente os judeus. Ele deve usar o seu cinto de utilidades para torturar e matar as suas vítimas, sem nenhum remorso ou compaixão. Esse é um Batman que não tem nada de herói, e sim de vilão. Ele é tão ruim que até o Coringa deve ter medo dele. Essa versão do Batman foi criada por Grant Morrison e Frank Quitely em 2007, na série 52. 9º, Homem-Coruja. Outra versão do Batman que é um vilão é o Homem-Coruja, que apareceu na Terra 3. Uma realidade em que os heróis se tornaram vilões e os vilões se tornaram heróis. Nessa realidade, não existe a Liga da Justiça, e sim o Sindicato do Crime, uma organização criminosa formada por versões malignas dos heróis que conhecemos. O Homem-Coruja é, na verdade, Thomas Wayne Jr., o irmão mais velho de Bruce, que viu sua mãe e seu irmão serem assassinados por um policial corrupto, mas foi protegido por Joe Chill, o assassino dos pais de Bruce na história original. O Homem-Coruja é um dos membros do Sindicato do Crime, mas ele não se dá bem com o Ultraman, a versão maligna do Superman, que é o líder do grupo. Eles vivem em conflito pelos interesses do sindicato e também pela Superwoman, a versão maligna da Mulher Maravilha, que é a esposa de Ultraman, mas que tem um caso com o Homem-Coruja. Essa versão do Batman foi criada por Gardner Fox e Mike Sekowsky em 1964, na revista Justice League of America. 8º, Bat-Drácula. Se vocês acham que o Batman já é um morcego assustador, esperem até conhecer o Bat-Drácula, ou Red Rain Batman, como é conhecido. Essa é uma versão do Batman que se tornou um vampiro para enfrentar o lendário Conde Drácula, que estava atacando Gotham City. O Batman conseguiu derrotar o Drácula, mas acabou sendo infectado pelo seu sangue e se transformou em um vampiro sedento por sangue. Ele passou a caçar e matar os criminosos da cidade, sem piedade, e até mesmo os seus aliados, como o Comissário Gordon e o Alfred. Ele também teve que enfrentar o Coringa, que se tornou o líder de um exército de vampiros e o sacrificou em uma estaca. Essa versão do Batman foi criada por Doug Moench e Kelly Jones em 1991, na graphic novel Batman Amp Drácula, Red Rain. 7º, Batman Zur-En-Arrh. Uma das versões mais loucas e psicóticas do Batman é o Batman Zur-En-Arrh, que foi inspirado em uma história de 1958, em que o Batman foi levado para um planeta chamado Zur-En-Arrh, onde ele tinha superpoderes e usava um uniforme colorido. Essa versão foi reimaginada por Grant Morrison e Frank Quitely em 2008, na série Batman R.I.P., em que o Batman foi submetido a uma lavagem cerebral pela organização criminosa conhecida como Clube dos Vilões. Nessa história, o Batman Zur-En-Arrh é uma personalidade alternativa de Bruce Wayne, criada pelo trauma da morte de seus pais, que vem à tona depois de um ataque do Coringa. Esse Batman é um maníaco violento e paranoico, que usa um uniforme vermelho, amarelo e roxo. E tem como companheiro um boneco de pano chamado Bat-Mirim, que é uma versão distorcida do Robin. Esse Batman também tem acesso a uma droga chamada Bat-Radiação, que lhe dá superpoderes temporários, mas que também o deixa mais instável. Esse é um Batman que perdeu completamente a sanidade e o controle. 6º, Batman Soviético. Uma das histórias mais famosas e aclamadas do Superman é Entre a Foice e o Martelo, escrita por Mark Millar em 2003, em que o Homem de Aço cai na União Soviética em vez dos Estados Unidos, e se torna um símbolo do comunismo. Mas nessa história,
O Superman não é o único personagem que tem uma versão alternativa. O Batman também existe nessa realidade, mas ele é um revolucionário que luta contra o regime soviético e o próprio Superman. Ele é um órfão que viu seus pais serem mortos pela polícia secreta de Stalin e que se tornou um terrorista que usa explosivos e armas de fogo para atacar os alvos do governo. Ele também se aliou a Lex Luthor, o presidente dos Estados Unidos, em um plano para sequestrar a Mulher Maravilha e roubar sua força. O plano deu errado, e a Mulher Maravilha conseguiu escapar e salvar o Superman. O Batman, então, se suicidou com uma bomba, para não ser capturado pelo Homem de Aço. Esse é um Batman que não tem medo de matar e morrer pela sua causa. Quinto, Batman que ri. O Batman que ri é uma das versões mais recentes e mais aterrorizantes do Batman, criada por Scott Snyder e Greg Capullo em 2017, na série Dark Knights, Metal. Ele é o resultado de uma fusão entre o Batman e o Coringa, que aconteceu na Terra. 22. Uma realidade em que o Coringa enlouqueceu de vez e matou quase todos os heróis e vilões de Gotham. O Batman, então, decidiu acabar com o Coringa de uma vez por todas, mas ao fazê-lo, liberou uma toxina que estava no coração do palhaço e que o transformou em uma versão maligna e insana do seu maior inimigo. O Batman que ri é um gênio do mal, que usa a sua inteligência e os seus recursos para espalhar o caos e a destruição por todo o multiverso. Ele é o líder dos Cavaleiros das Trevas, um grupo de versões monstruosas do Batman, que vieram de outras realidades sombrias. Ele também tem um visual assustador, com uma armadura de metal, um capuz de couro e um sorriso macabro, que ele esconde atrás de uma máscara de metal com espinhos. Esse é um Batman que não tem mais nada de humano, e sim de demônio. Quarto, Batman de Flashpoint. O Batman de Flashpoint é uma versão do Batman que apareceu na saga Flashpoint, escrita por Geoff Johns e Andy Kubert, em 2011, em que o Flash alterou a linha do tempo e criou uma realidade alternativa em que o mundo estava à beira de uma guerra entre a Mulher Maravilha e o Aquaman. Nessa realidade, o Batman não é Bruce Wayne, e sim o seu pai, Thomas Wayne, que viu o seu filho ser morto por um assaltante naquela fatídica noite no beco do crime. Thomas Wayne, então, se tornou um Batman violento e impiedoso, que usa armas de fogo e não hesita em matar os seus inimigos. Ele também é um empresário corrupto e dono de um cassino, que usa o seu dinheiro para financiar as suas operações como vigilante. Ele também tem uma relação conflituosa com a sua esposa, Martha Wayne, que se tornou a versão louca do Coringa nessa realidade. Esse é um Batman que não tem mais esperança ou amor, e sim apenas ódio e vingança. Terceiro, Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Batman de O Cavaleiro das Trevas é uma versão do Batman que apareceu na obra-prima de Frank Miller em 1986, que revolucionou os quadrinhos e o personagem. Nessa história, o Batman é um homem de 55 anos, que se aposentou da sua vida de vigilante há 10 anos, mas que decide voltar à ativa depois de ver o aumento da criminalidade e da violência em Gotham. Ele enfrenta os seus antigos inimigos, como o Duas Caras e o Coringa, e também novos desafios, como uma gangue de mutantes e o próprio Superman, que se tornou um agente do governo. Ele também recruta uma nova Robin, Carrie Kelly, uma garota de 13 anos que o admira. Esse Batman é um homem amargurado e cansado, que usa a sua força e a sua brutalidade para impor a sua justiça. Ele também é um símbolo de rebelião e resistência, que inspira as pessoas a lutarem contra a opressão e a corrupção. Ele é o Cavaleiro das Trevas, que renasce das cinzas para salvar a sua cidade. Segundo, Batman, o Cavaleiro das Trevas retorna. O Batman de O Cavaleiro das Trevas Retorna é uma versão do Batman que apareceu na continuação de O Cavaleiro das Trevas, escrita por Frank Miller em 2001. Nessa história, o Batman é um homem de 65 anos, que vive em um mundo pós-apocalíptico, onde os Estados Unidos foram devastados por uma guerra nuclear e uma praga. Ele lidera um grupo de rebeldes, chamados de Filhos do Batman, que lutam contra o governo tirânico do presidente Lex Luthor, que controla o Superman e outros heróis. Ele também enfrenta novos inimigos, como o Coringa, que voltou à vida, e o Filho Pródigo,
um clone do Superman que se tornou um assassino. Ele também tem a ajuda de uma nova Mulher Maravilha, Lara, que é a filha do Superman e da Mulher Maravilha original. Esse Batman é um homem que não tem mais nada a perder e que usa a sua sabedoria e a sua estratégia para liderar a sua revolução. Ele também é um mito, que transcende a sua própria morte e se torna uma lenda. Ele é o Cavaleiro das Trevas, que retorna para mudar o mundo. Primeiro, Batman, o Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior. O Batman de O Cavaleiro das Trevas III, a raça superior, é uma versão do Batman que apareceu na terceira parte da saga de O Cavaleiro das Trevas, escrita por Frank Miller e Brian Azzarello, em 2015. Nessa história, o Batman é um homem de 75 anos, que está prestes a morrer, mas que ainda tem uma última missão: impedir a invasão dos Kryptonianos, que escaparam da cidade engarrafada de Kandor e que pretendem dominar a Terra. Ele conta com a ajuda de Carrie Kelly, que se tornou a nova Batwoman, e de Lara, que se rebelou contra os seus pais, o Superman e a Mulher Maravilha. Ele também tem que lidar com a volta do Coringa, que se aliou aos Kryptonianos, e com a aparição de um novo Batman, que é revelado ser o próprio Bruce Wayne rejuvenescido. Esse Batman é um homem que não se rende e que usa a sua coragem e a sua determinação para enfrentar o impossível. Ele também é um pai que ensina os seus sucessores a continuarem o seu legado. Qual dessas versões do Batman vocês acharam mais sombria e interessante? Deixem os seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Até o próximo vídeo!